Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse episódio do Pode Sim. Hoje eu trouxe aqui uma professora de música que eu admiro muito e sou fã do trabalho dela. E ela tem um trabalho que se chama Didática Criativa e ela tem uma plataforma de jogos musicais que deixam o dia a dia do professor de música, o trabalho em sala de aula mais leve, mais criativo, como o próprio nome diz, e traz mais sentido à metodologia de cada professor de música que cria as suas aulas. Eu tô aqui com a Bianca Ribeiro, minha amiga. Tudo bem? Olha, coisa boa tá aqui, sim, tudo ótimo, Cíntia. Eu tô muito feliz que você tá aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. A gente já conversa bastante pelo Instagram, pelo WhatsApp, fazemos lives, né? É verdade. Então, a gente já tem aí uma conexão, uma sinergia, mas trazer você aqui para mais pessoas te conhecerem e saberem exatamente do seu trabalho, porque eu sinto que ele conecta muito com quem tá com você. Inclusive, eu já quero perguntar, porque lá na sua bio do Instagram tem uma frase que eu gosto muito e quero que você traduza isso pra gente. Lá você fala: ajuda professores de música a terem alunos que amam suas aulas. Então conta aqui um pouco mais como que é essa ajuda, como que você traz essa prática para a sala de aula, Bi. Ai, Cíntia, antes de tudo, obrigada pelo convite. Estou muito honrada, me sinto muito honrada de estar aqui nessa conversa ao vivo, porque a gente sabe que a gente fala muito, mas ao vivo não é sempre, né? A gente não está aqui na mesma cidade. Mas, falando sobre essa minha frase no Instagram, né? O que são alunos que amam as aulas de música? Um aluno que ama, que sai falando que ama, é um aluno empolgado, motivado, interessado, né? Que a tua aula é tão legal que ele fala assim, gente, tô amando as aulas. Então é uma frase que envolve tudo isso, né? É a gente saber criar uma aula que realmente vai ter o teu jeito, que vai ser o teu diferencial, mas que vai ser uma aula assim que empolga. E é isso que eu prezo, né? Porque uma aula, deixar o aluno entrar, chegar, sair, entrar, chegar, sair, seguir com aquelas mesmas aulas de sempre, né? Aquela coisa que às vezes eu falo: oi, tudo bom? Como é que você tá? E você fala assim: eu tô lá, sigo lá com as minhas aulinhas de sempre. Gente, não. Parou por aí, cortou aí, não tem nada de aulinha de sempre. A gente não fica motivado e eu quero também um professor motivado. Aluno motivado e professor motivado. Com certeza. Você sabe que você falou uma coisa agora? Eu comecei a fazer aulas quando eu tinha 7 anos, em 1985. E eu aprendia com desenhos, na época eu usava... Não era o Meu Piano Divertido. 2 mãozinhas no teclado. Você conhece esse livro, né? Foi muito famoso, enfim, na época. E pra época, ele era um material que fazia muito sentido. Mas eu percebo, de 2010 para cá, 2010 foi a invenção do primeiro tablet. Sim. Então, os bebês, as crianças que nasceram de 2010 para cá, eles já têm um contato, um desenvolvimento que eu não tive, que você não tive, porque a gente não tinha acesso. A gente tinha uma televisão que nem controle remoto tinha. É verdade. Não é? É verdade. E hoje eles já nascem com uma tela na mão que com um clique eles resolvem a vida deles. A gente não tinha isso. Então, era um outro trabalho para a gente conquistar as coisas, né? Sim. Então, se a gente não se atualizar para os novos perfis de alunos que vêm chegando, a gente não desperta o interesse e a gente não consegue realmente trazer aquele amor pela música, que foi o que os nossos professores fizeram conosco, que é o principal, que é a minha missão, né? Como professora de música, trazer esse amor pela música e fazer com que eles desenvolvam isso durante a vida. Você consegue falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como o seu trabalho desperta isso nessa nova geração que vem de 2010 para cá? E outra coisa, os seus jogos também e a sua didática criativa podem ser usados com alunos adultos. Nós usamos ali na nossa escola de música e a gente percebe como os adultos também gostam disso. Então, não são só as crianças, todas as faixas etárias curtem, gostam, isso estimula. Sim, com certeza. Cíntia, sabe o que eu entendo é que tem 2 coisas bastante importantes, que é a questão de a quantidade de estímulos aos quais os alunos que a gente recebe estão expostos hoje em dia, né? Se você pensar lá na nossa época, qual era a rotina? A gente ia para o colégio de manhã, o horário não era tão estendido quanto é hoje, né? Não começava nem tão cedo e nem acabava tão tarde. E
se desse, né? Se o pai fosse capaz de te proporcionar uma aula extra, no meu caso, eu fui para aula de piano e isso era ótimo. Eu nem tinha instrumento em casa, eu ia na escola todos os dias, estudava lá. Um dia era o dia da aula, os outros era para estudar. E estava ótimo. E era desse jeito que era para fazer e era desse jeito que a gente fazia, né? E então o que eu sinto hoje, a quantidade de estímulos e a rotina do aluno é o que realmente mudou e mudou drasticamente, porque o aluno que a gente recebe, ele não tem todo aquele tempo disponível para você, para mim, né? Para mim como professora, para você como professor de música, ele não tem todo o tempo disponível para dedicar ao instrumento como ele tinha antes. E a quantidade de estímulos faz com que ele queira tudo, seja muito imediatista, queira tudo muito rápido, também perca atenção muito rápido, também se desinteresse muito rapidamente. Então, tudo isso envolve uma dinâmica diferente na nossa aula de música. E se essa dinâmica não for criativa, não captar a atenção e não conseguir manter a atenção por aquele período de tempo, e se você não entender que você precisa que a aula realmente seja dinâmica e funcionando, eficiente, né? Não adianta só a gente passar o horário da aula fazendo uma atividade legal e pronto, né? Já deu como cumprida. Então, eu acredito muito que é isso. A aula precisa ser dinâmica, precisa estar coerente com os objetivos do professor e você precisa lidar com essa questão da rotina. Eu sei que o aluno que ama a aula, ele vai encaixar o estudo dele em casa, né? Então, é isso que a gente busca. Eu quero que a minha aula de música não seja apenas uma aula dentro da rotina dele. Eu quero que ele ame tanto que ele vai achar um tempo para estudar, que ele vai achar um tempo para tocar em casa, porque ele vai ver que isso faz com que ele avance, né? Então, eu acho que é isso. Com certeza. Você sabe que agora eu rebobinei a fita lá, quando eu comecei fita, né? Rebobinei a fita é da nossa geração, né? Hoje não existe mais isso. Mas voltando lá, quando eu comecei a aprender em 85, foi na escola que eu estudava. Eu estudava num colégio de freiras. E nesse colégio de freiras tinha um conservatório lá dentro e tinha um piano de cauda. E eu passava ali, eu ia para a sala de aula, na primeira série, no pré já, com 6 anos, 7. E eu via aquele piano e queria estudar. Minha mãe, com a maior dificuldade do mundo, meus pais, né, com a maior dificuldade no mundo, me colocaram nas aulas de piano e eu também fazia isso. Eu ia lá estudar, porque eu ganhei meu piano com 9 anos. Então, dos 7 aos 9, minha mãe ia 3 vezes por semana lá nesse colégio, que o conservatório era ali dentro, num anexo que tinha. E eu ia lá estudar. Então, também, esse acompanhamento das famílias que nós tivemos, que você teve, faz todo o diferencial. E esse seu material, ele envolve a família também. Ele traz essa proposta de envolver a família para que a família realmente esteja dentro do processo educativo, dentro do processo de metodologia de educação musical, para que eles estimulem os alunos. É isso? É isso também, Cíntia. A gente sabe que a família faz toda a diferença, mas a gente convive hoje com famílias também diferentes das famílias antigamente. Hoje em dia, pai e mãe trabalham fora. Muitas vezes o aluno passa o maior tempo do dia no colégio, nem sempre ele chega para aula de piano, de música, né? Eu sou professora de piano e iniciação musical, nem sempre ele chega trazido pelos pais. Muitas vezes ele vem sozinho, muitas vezes ele vem com alguém, muitas vezes ele vem com a avó, às vezes com a babá, com alguém que traz. E às vezes a gente nem tem esse contato com a família. Então, e tudo isso a gente sabe que faz a diferença. Sim. Faz a diferença no sentido de estimular o aluno a tocar em casa, a estimular a família a pedir que o aluno toque em casa, a estimular a família que crie um ambiente em casa para que o aluno consiga também sentar para estudar e de envolver a família no sentido de criar aquela conexão. A gente sabe que aquela conexão entre professor e aluno, professor e família, aluno e material, aluno e repertório, aluno e ambiente onde a gente dá aula, aluno e aluno, se você pensa dessa forma, que é importante ter essa conexão. Não é uma coisa só de um professor extrovertido. Eu sou tímido, eu não vou fazer isso. Não, é uma coisa que todo mundo precisa fazer. Criar essa conexão gera vínculo, e esse vínculo também faz com que tudo melhore. O estudo em casa, tudo que você vai fazer na aula com aquele aluno, e também aquele sentimento do aluno realmente amar a aula e querer você como professor. Ele não quer te trocar por ninguém.
Com certeza. Nossa, isso é único que você falou. Você unir a sua metodologia, a sua didática de uma maneira única, de uma maneira com a sua verdade, de uma maneira que seja só sua e que o aluno queira você. Porque é você que faz a diferença. E depois dessa metodologia, você vai transmitindo o seu legado musical para outras pessoas, outros professores, outro corpo docente, para você escalando o seu negócio, escalando a sua escola de música. E isso de uma maneira que você consiga deixar a sua marca no mundo, a sua marca nas pessoas. E isso a sua proposta de material faz muito bem, porque não é algo estático. É algo que as pessoas adaptam a cada realidade. E, inclusive, não, você é pianista. Então, eu acredito que haja essa ideia ou esse preconceito, fala assim, esse material é só para pianista. E é um material que não é só para pianista, estou dizendo porque eu uso material em sala de aula, na nossa escola a gente usa. Não é um material que é só para pianistas, é para qualquer instrumento musical e você pode adaptá-los, inclusive, para musicalização, para coros, para qualquer modalidade de instrumento. Fala um pouco mais sobre isso, Bi. Exatamente. Como que você consegue desenvolver esses jogos de uma maneira que sirvam para qualquer instrumento e modalidade, inclusive, eu sei, porque a gente já conversou sobre isso, que os seus jogos, quem desenvolve, você faz ali toda a estrutura e quem desenvolve é um desenvolvedor de jogos de videogame. Sim. Inclusive, a gente tem que pedir para os alunos, olha, agora tem que parar, a gente tem que ir para o instrumento, porque eles querem jogar mais, porque sempre tem a próxima fase, né? Então, ele é algo que realmente estimula e que eles gostam muito. Conta um pouquinho sobre essa construção e como que você desenvolve isso. Certo. Cíntia, você tocou no ponto dos jogos, né? Os jogos musicais eles formam uma das ferramentas que a gente tem para usar dentro da aula, para deixar a aula mais dinâmica. E é uma forma especialmente, assim, incrível da gente ensinar teoria musical, especialmente hoje em dia, né? Fazer com que a teoria musical seja legal, que o aluno goste de fazer, que ele primeiro experimente, porque ele vai experimentar através do jogo, e o jogo tem um objetivo, você não vai escolher um jogo aleatório, você vai escolher um jogo que trabalha com conteúdo musical relacionado com aquilo que o aluno vai trabalhar na aula. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu acho ótimo isso, porque quando eu tinha aula de teoria musical, eu não gostava. Qual a disciplina? A teoria. Era muito chato, porque estudar teoria é muito chato, né? Ali, escrever. E você traz isso de uma maneira que fica muito legal. Cíntia, lá atrás, quando eu comecei a dar aula de música, né? Eu comecei dando aula de órgão eletrônico, depois passei para o piano. E eu sempre trabalhei com também as aulas de teoria musical. E uma coisa que sempre me incomodou foi essa coisa da teoria musical ser exatamente separada da prática musical. Porque eu via meus amigos, e eu sinto isso na minha filha também, porque minha filha, uma das minhas filhas estuda violino e ela estuda num conservatório muito tradicional, então a matéria, a teoria musical existe separadamente. E às vezes eu vejo ela estudando e eu vejo que ela está assim, decorando para fazer a prova, porque é necessário, Fiz né? muito isso. E depois ela não sabe a utilização daquilo. E então, o que eu fazia nas minhas aulas de teoria musical era chamar de teoria e percepção. E essa percepção já era, primeiro vamos pegar um instrumento. A gente pegava o instrumento na mão na aula de teoria, vamos experimentar isso daqui, vamos ver como é que funciona, cada um com o seu. Se você me perguntou, né, serve para outros professores, claro. Se você é aluno de violão, né, nesse grupo de teoria juntava alunos de todos os instrumentos, aluno de canto, aluno de piano, de teclado, de violino, de violão, de guitarra, cada um com seu instrumento, a gente vai experimentar isso daqui. E agora a gente vai ver um contexto, onde é que isso vai funcionar. E depois que todo mundo experimentou, achou legal, e agora a gente vai ver como a gente se escreve isso, e na teoria, onde isso aparece. Então, faz todo sentido, eu vejo que é o caminho inverso, a gente partir da experiência, da experimentação, de experimentar, né, especialmente no instrumento, de sentir a aplicação prática daquilo, e depois dar nome aos conceitos, e aí sim, tudo faz mais sentido, e aí o aluno anota, copia, escreve o que precisar, mas é de um jeito muito diferente daquele que simplesmente eu falar, ele copiar, e não vai surtir o mesmo efeito do que ele já experimentar e sentir a aplicação para depois só saber onde é que ele encontra aquilo e como é que ele vai pesquisar aquilo mais a fundo, né? Sim, e existe
um jeito desses jogos que ele vai envolvendo o aluno por conta do desenvolvedor de jogos, né? Como que você... Eu queria saber como que você idealiza isso e como que você faz isso de um jeito real que a gente fica... A minha filha, às vezes acorda de sábado de manhã, mãe, quero jogar o jogo da tia Bianca. Eu falo, Beatriz, hoje é sábado, filha. Mamãe não quer saber de música. Porque, né? Outro dia eu cheguei num churrasco de família e meu primo falou, cadê o violão? Eu falei, cara, hoje é domingo, eu não vou trabalhar. A gente tem isso, né? Se não tá trabalhando, às vezes a gente fica meio ali... longe do instrumento, mas também, enfim, tem esse lado lazer, família que a gente tem que equilibrar. Mas como que você desenvolve isso de um jeito que os alunos querem cada vez mais e para eles é uma diversão e é uma diversão com aprendizado? Sim, exatamente. Então, falando agora dos jogos especialmente, né, como uma das ferramentas que a gente pode usar dentro da aula para criar essa dinâmica, né? Então, mais especial do que fazer o aluno experimentar é eu utilizar o jogo exatamente para atrair atenção e trazer algo do mundo do aluno. A gente sabe que todo mundo joga em casa, tanto faz ser jogo de tabuleiro, ser jogo no celular, ser videogame, né? Mas o que tem ali no jogo, ele traz um desafio, e a gente sabe que o aluno quer vencer o desafio, né? Isso impulsiona ele a pensar rápido, criar suas ali conexões para entender que ele tem que fazer para acertar. E conseguir fazer mais ponto, ou fazer dentro do tempo, ou fazer mais rápido, ou conseguir resolver mais questões em menos tempo. Então, tudo isso envolve, né, a parte do desafio, daquilo que faz com que impulsione o aluno a ir para frente. Tem também a questão de dificuldade. A gente sabe que a gente não vai usar um jogo com um aluno fácil demais, porque ele vai perder o interesse, mas também não difícil demais, porque ele vai se frustrar. Se ele errar 1, 2, 3 vezes, vai falar assim, não gostei desse jogo, não quero mais fazer, né? O objetivo musical está ali envolvido. E ainda, sabe aquela coisa do videogame de passar de fase? A gente sabe que as fases não são demoradas, porque se for demorado demais, também um aluno cansa, né? Sim. Mas isso também impulsiona o aluno quando ele está vendo que, puxa, falta só 3 etapas para eu concluir, e eu estou aqui na 3ª já, e mais um pouquinho eu já vou encerrar. Então, é isso que faz com que o aluno queira ficar ali até ele terminar. E são esses elementos que também a gente tira do jogo e traz para a aula. E aí são técnicas que eu coloco lá no curso Didática Criativa, né? A gente pode utilizar o jogo como uma ferramenta já pronta, que isso ajuda a gente, né? São 10, 15 minutinhos da aula que eu já vou utilizar o jogo pronto, mas eu também tenho como tirar alguns desses elementos que eu falei e aplicar na aula em outros momentos. Isso vai criar uma dinâmica muito, muito mais interessante para o aluno que está ali fazendo a aula com a gente. E não é só para o aluno, é para o professor. Porque um professor de música ou dentro de uma escola de música, pensa em quantas aulas ele dá por dia. Se ele tiver aulas muito maçantes, muito parecidas, muito monótonas, o trabalho fica chato até para o professor. Então, ter esse jogo, ter essa ludicidade que complementa a sua didática, fica muito melhor para o professor de música trabalhar. E eu sei que existe um preconceito, a gente já falou muito isso no offline, eu vou trazer aqui, porque isso é polêmico, mas a gente tem que trazer. Existe um preconceito das pessoas sobre o novo. E as pessoas falam, eu dou a mesma aula há tanto tempo, continuo com as minhas aulinhas do mesmo jeito e não se movimenta. E não muda. Isso acontece nas mentorias também. Na minha mentoria tem muito movimento, muita mudança. E para você querer um resultado diferente, você tem que ter ações diferentes. E se você tiver isso realmente conduzido por alguém que já passou por esse caminho, que domina esse diferente, que domina essa trilha, que já gastou energia para isso, você gasta menos energia, você otimiza o seu tempo e você fica muito mais feliz trabalhando e ensinando. Então fala um pouco, que eu tenho certeza que você ouve isso
todos os dias de pessoas que são avessas às mudanças, que não querem essa mudança e querem fazer algo sempre da mesma maneira, só que daí ele não tem resultados diferentes. Daí muitas vezes fala assim, ninguém valoriza, as pessoas não têm mais interesse, as pessoas... Mas se ele não se abrir e se ele não mudar, as pessoas também não vão. Então fala sobre um pouco disso, como você ouve isso, e com as pessoas que você já ouviu isso e que entraram para o seu curso, mudaram essa visão que eles tinham. Exatamente, Cíntia. Uma qualidade, aliás, três qualidades que eu acho bem importantes no professor de hoje são a capacidade de se adaptar, de ser flexível e de fazer mudanças. E mudança a gente sabe, imagina você mudar de casa, né? Só de pensar em mudar de casa, você já fala assim, não, melhor ficar aqui, porque eu vou ter que juntar tudo, eu vou ter que levar tudo, eu vou ter que colocar tudo no lugar, eu já vou ter que fazer uma limpa, tem coisas que vão ficar para trás, tem coisas que vão ficar, que eu vou ter que comprar novas, eu vou ter que desinstalar tudo, instalar tudo de novo. Porém, depois que tudo isso acontece, a gente senta e fala assim, ufa, ainda bem que eu fiz, por que eu não fiz antes, né? Eu já estaria aqui, já instalado, com tudo pronto, com tudo funcionando num lugar muito melhor, né? Que comporta a minha família de uma maneira melhor, né? Então, é isso que a gente pensa, a gente demora para tomar a decisão, né? E se a gente fica estacionado achando que tá tudo indo bem, como você falou, tá tudo indo bem, os resultados são esses, tá indo bem, né? Por que eu vou mudar, né? Porém, aí que tá o problema, né? Quando você sentir que, poxa, eu devia já ter mudado lá atrás, porque agora eu já fiquei para trás, né? E pensando na didática, e tudo isso tem a ver também com o perfil do aluno, com o avanço das gerações e com tudo, o avanço da tecnologia, né? E quando eu falo tecnologia, não é só a internet, né? Pensa, a internet, o e-mail, o tablet, o celular, a televisão, o rádio, né? O toca-fita, que não é mais toca-fita, que agora é a gravação dentro do WhatsApp, dentro do celular, né? Então, é tudo que tantas mudanças assim que a gente vê que aconteceram em tempos tão mais próximos e que demoraram um tempão para acontecer, isso acontece com a nossa aula também. Se a gente ficar parada no tempo, daqui a pouco, quando você se tocar que, puxa, já devia ter mudado, você já ficou para trás. E você vai notar isso quando o aluno desistir, quando o aluno parar, porque você vai falar assim, ele ficou tanto tempo fazendo aula comigo, ele desanimou, né? E daqui a pouco, e pior, quando você souber que esse aluno se matriculou com outro professor. Nossa, isso é, assim, a morte, né? Então, não se atualizar, a gente também perde. A gente também perde. Perde alunos, né? Nossa, isso fez todo sentido, Bianca. Porque nós estamos... E os adultos, como a gente fala, eu só dou aula para adulto. Gente, os adultos, todo mundo tem um celular. Todo mundo assiste Netflix no celular. Todo mundo está antenado nas mudanças, porque elas são legais. Sim. A gente gosta. Então, eles também gostam disso. Então, por isso que vale muito a pena você, além de estar por dentro do que está acontecendo, fazer isso, trazer para a sua didática, trazer para o dia a dia e realmente ser um professor inovador. Ser um educador musical que inova, que traz novidades, porque isso na hora de vender as suas aulas, na hora de você mostrar a sua didática, a sua metodologia, vai atrair mais pessoas. Bianca, agora eu quero voltar um pouco no tempo. Vamos lá. Saber um pouco da sua história com a música. Como que você começou lá atrás? Com quantos anos? O que você começou a aprender? Tem algum músico na família ou só você? Como que é o negócio? Olha, Cíntia, na minha família especialmente, meu pai e minha tia tocavam acordeon. Então, talvez tenha sido um estímulo aí para eu seguir na carreira, né? Seguir com aulas de música, com aulas de piano especialmente. Então, eu comecei criança, que eu imagino que é como a maioria dos professores começaram, né? A gente segue. Na minha época era conservatório, como eu falei, não tinha instrumento. Eu ia até lá, todos os dias fiz aqueles X anos de piano, porque era para ser assim. A gente não podia avançar e nem querer cortar caminho, a gente tinha que seguir da maneira como era, né?
Na minha cidade não tinha nenhuma universidade de artes, nem música. Então, quando eu saí do segundo grau, eu acabei fazendo uma graduação diferente, que não tem nada a ver. De onde você é? Qual é a sua cidade? Maringá, Paraná. Paraná. Você é paranaense? Sim. Você sabe que eu tenho família no Paraná, né? Eu sei. Que legal. Hoje já tem, né? Hoje já tem a faculdade de música, inclusive já tem. Mas né, na minha juventude não tinha. Então, eu fiz outro curso, fiz Química. E fiz por fazer, foi aquela coisa, meus amigos do curso de Química falam, você fez Química por hobby, porque eu já dava aula de música adolescente, continuei dando, porque a gente sabe, é legal, tem uma renda extra, né? Então, não me dediquei ao curso, e quando concluí, simplesmente concluí e continuei dando as aulas da maneira como eu dava. Igual eu com a fonoaudiologia. Mais esse match aí nosso. Ai, mas fono ainda tem a ver, não, né, a fono tem. Eu Cíntia? trouxe Ajuda, muito olha. a fono pra música, com certeza. Olha o teu método, criança e música. Com certeza, com certeza. Mas eu achei que eu ia... que as aulas de música só complementavam e que eu ia ser fonoaudióloga um dia. Mas eu consegui juntar. Mas você falando da química, eu não sabia que você tinha feito química. Você falando disso agora... Eu acho que isso te trouxe um diferencial, sim, na profissão, nos jogos, na maneira de você organizar. Não trouxe? Exatamente. Faz sentido? Faz. A gente fala que tudo que é da exatas, né? Faz com que as pessoas sejam mais práticas e organizadas. Eu acredito disso. que sim. Mas adorei saber. Mas, enfim. Depois conheci meu marido, Carlos, professor de contrabaixo, contrabaixista. Aonde você conheceu o Carlos? Se eu for contar a história, a gente não vai sair mais daqui. Não, mas agora você vai ter que contar, porque a curiosidade... Tem um monte de gente aqui no estúdio, tá todo mundo curioso agora. Resume, como foi? Chegou um momento que eu enjoei do piano e falei, eu vou fazer aula de bateria. Me inscrevi na bateria. Aqui em São Paulo já? Não, lá em Maringá. E o Carlos foi para lá para dar um workshop de baixo e bateria. Eu me inscrevi no workshop como uma aluna de bateria e a gente se conheceu, né? Ele professor, você aluna. Ele professor, eu aluna, apesar de a gente ser da mesma idade, né? E a partir daí começou o Love Story. O Love Story. Alguns professores dessa escola abandonaram a escola para fazer outros caminhos profissionais. E aí o dono da escola chamou ele, da cidade onde ele morava, para Maringá. E aí, como estando os dois na mesma cidade, a gente começou a namorar e logo a gente se casou. E assim que a gente se casou, a gente decidiu se mudar para um lugar maior. Ele como músico, eu como professora de música, a gente foi para Florianópolis. Aí sim, lá em Florianópolis tem a UDESC, a universidade, né? Já era bem conceituada, tem licenciatura, me inscrevi na música. E a gente já se mudou casados e eu comecei a licenciatura. Fiz até um tanto... Aí tive as filhas, 2 filhas, tranquei o curso. A gente retornei depois, quando elas já tinham seus 6, 7 anos. Mas aí retornei para o bacharelado. Achei que valia a pena investir no instrumento, que eu ia dar conta. E foi aí que aí eu segui. Aí eu falei, vou num pique só. Fiz o bacharelado, já emendei com o mestrado. E aí foi o doutorado que me trouxe aqui para São Paulo. Isso já faz 7 anos, quase 8. Você veio pra cá por conta do doutorado. E daí vocês ficaram aqui, as meninas também. Como chamam as meninas? Exatamente. Aí eu tenho a Beatriz pianista, que não faz aula comigo, faz aula com outra professora. A gente sabe mãe, disso. Eu também faço isso com a minha Beatriz. Outro match, Beatriz. E aí a gente tem a Carolina, que toca violino. E a Carol, sim, seguiu com o violino desde sempre. Então, ela se inseriu na parte da música clássica. Ela toca em orquestra. E a Beatriz, com piano popular, toca em banda. Ela tem uma banda de rock. É isso. Eu já vi a Carol no palco tocando. Sim. Né? No musical. Sim, exatamente. Foi ótimo. Exatamente. Bi, agora conte um pouco para as pessoas do seu trabalho hoje, do que você oferece. Certo. Você tem 2 plataformas, ou uma dos jogos didáticos musicais e uma outra que é a didática criativa, que é um curso.
Isso. Então, uma é uma plataforma para o professor usar nas aulas e outra é um curso. Exatamente. Eu entendo bem, mas eu queria que você esmiuçasse bem isso para as pessoas. Então, vamos primeiro falar da plataforma, que foi a primeira que surgiu, que inclusive que foi na pandemia que ela começou a tomar corpo, que foi a época que a gente se conheceu e que isso se fortaleceu. Exatamente. Então, primeiro fala um pouquinho da plataforma, que são os jogos didáticos musicais. Isso. Bom, na pandemia, a gente sabe o que aconteceu com todo professor de música. De uma hora para outra, de um dia para o outro, a gente precisou dar aula online. E nem a grande maioria não estava realmente preparada. E é muito difícil a gente manter a atenção do aluno do lado da tela. A gente não está ali cutucando ele, né? A gente sabe disso. Eu tive casos e casos ali de aluno que deixava o celular do lado, a gente não via. Saía da câmera, ia pular por trás e voltava. A gente ficava ali falando sozinho. Então, eu sentia necessidade de ter maneiras diferentes de trabalhar na tela, né? E comecei a criar jogos em PowerPoint, porque pelo Zoom, eu acredito que seja a plataforma que a maioria dos professores utiliza, a gente consegue compartilhar e fazer com que o aluno interaja lá do outro lado. Então, eu comecei a criar jogos voltados para os meus alunos, para trabalhar os assuntos que eu precisava que fossem trabalhados com eles. E eu usava uma vez, duas, três, eram jogos super simples, mas aí, puxa, já vou mudar, vou fazer um pouquinho diferente, vou colocar um conteúdo além. E aí, o que eu vou fazer com aquele jogo que já foi feito, que demorou para fazer e tudo mais? Vou compartilhar, comecei a compartilhar no Instagram. E muita gente se interessou, manda para mim, manda para mim. E os professores começaram a utilizar esse material também. E aí começaram a surgir, claro, pedidos. Por que você não... faz um assim para mim. Que eu tenho um aluno nesse sentido, mas que se fosse assim, ou, né, que envolvesse esse conteúdo com essa mesma dinâmica, mas para aquele assunto. Então, surgiu a necessidade de montar kits de jogos e oferecer, vender esses pacotes para os professores. E isso foi durante a pandemia toda. Entretanto, sendo o PowerPoint um aplicativo que a gente tem no notebook e que tem atualizações, eu percebi que eu podia estar com uma versão mais atualizada e fazer um jogo com mais recursos, e o professor que comprava talvez não tivesse aquela mesma versão, até porque teria um PowerPoint, a última versão em casa a gente não usa, né? A gente usou isso na época do colégio, da faculdade, né? Apenas para fazer a apresentação. Então, eu senti a necessidade de transformar esses jogos em algo que qualquer professor pudesse abrir, sem ter que baixar nada, sem ter que, até pela dificuldade. A gente sabe que as pessoas que dão aula há mais tempo têm um pouco, uma resistência talvez com tecnologia, aí ficava difícil de abrir, a pessoa não sabia para onde que precisava ter no computador. Então, foi assim que surgiu a plataforma. É uma assinatura, e o professor assinando, ele tem acesso a hoje mais de 30 jogos ali. Não precisa baixar aplicativo nenhum, é simplesmente entrar, clicar no jogo, usar, fechar e pronto, né? Os jogos estão com recursos muito além daqueles que eu conseguia fazer no PowerPoint, até porque você comentou no início, tem um desenvolvedor que trabalha comigo, então eu monto no PowerPoint, mando para ele, ele consegue colocar mais recursos ali, como deixar um movimento assim aleatório, eu não vou ter sempre a mesma resposta, eu consigo mexer em controle de velocidade, se o aluno é bem iniciante, eu quero que ele faça aquela atividade muito lenta, eu consigo, se ele já está avançado, eu quero dar um nível de desafio, eu consigo acelerar. O de leitura de notas é ótimo. De leitura de notas vai. É ótimo. No começo ele tem mais tempo para ler a nota e depois ele já tem que ser mais ágil. Exatamente. Que daí a leitura dele já vai ficar uma leitura mais dinâmica, né? Exatamente. E uma coisa muito legal que a gente conseguiu implementar na plataforma é que a assinatura do professor se estende para os seus alunos. Você consegue cadastrar os teus alunos, criar um login ligado ao seu e, por exemplo, você fez numa aula um jogo que o aluno gostou demais e você queria que ele fizesse em casa. Então, você consegue criar um login para o aluno poder acessar apenas aquele jogo. Quando ele entrar na plataforma, para ele aparece apenas o jogo que você escolheu. Ele não vai ficar perdido em assunto, nem nada. E depois, na semana seguinte, você troca, tira aquele jogo, coloca outro, né? Então, isso pensando num professor também que dá aula dá aula em colégio, na sala de aula de colégio, ele pode criar um login para a turma. Ele pode criar um login para cada aluno, para cada um dos seus 15, 20 alunos, escolhendo jogos que se relacionam com o conteúdo que ele está passando. E isso ficou muito mais dinâmico e muito mais, assim,
São muito mais benefícios que o professor tem ali com a assinatura, né? Sem falar do suporte, que o suporte é direto comigo, né? Então, e a gente tem uma comunidade. E ali tem professores que trabalham com aula individual, grupo, colégio, tem musicoterapeutas, professores, né, que trabalham com alunos atípicos, temos profissionais que trabalham música de várias formas diferentes, então sempre tem alguém compartilhando a sua prática e sugerindo, dando ideia, mostrando como fazer nas diversas situações. Isso é muito rico. Porque a vitória de um autoriza a vitória de outros. Porque muitas vezes as pessoas veem a gente falando, faz isso, faz aquilo. Pra Cíntia é fácil. Pra Bianca é fácil. E não foi fácil. Teve muito trabalho, a gente gastou muita energia, só que a gente traduz isso e já entrega de um jeito pronto para as pessoas, para os meus mentorados e para os alunos dos seus cursos, né? Então, isso faz toda a diferença. Para o profissional, dentro da sala de aula, dentro da escola de música, ganhar tempo e já conseguir algo de maneira assertiva. Agora, Bianca, conta do curso Didática Criativa, que é um curso que eu, inclusive, gravei uma aula para ele. Tem uma aula minha lá. E conta um pouco agora como que é esse curso Didática Criativa. Cíntia, o curso Didática Criativa é um curso gravado. Então, o professor... aliás, a gente está para abrir a segunda turma no final desse mês de janeiro. Vamos ver. Vamos nos localizar. Hoje é janeiro de 2024. Exatamente. Então, no final de 2024, vai abrir a segunda turma. Exatamente. E aí, a gente pode já se planejar para todo início de semestre, abrir uma turma, né? Abre uma turma nova do curso. Então, o curso tem aulas gravadas, também tem encontros ao vivo. Tem aulas bônus, inclusive essa que a Cíntia falou. Eu acho que é uma aula, assim, maravilhosa. Vocês não têm ideia de o que tem de conteúdo aí nessa aula. E o que a gente tem lá? A gente tem o curso todo dividido em módulos, com muito aplicado à prática do professor, tá? A prática de aula. Então, ele é útil para professores de qualquer instrumento. Mas... o que você vai fazer para tornar a tua aula criativa? Como você vai criar essa dinâmica na sua aula? Como você vai dividir a aula em momentos diferentes? Como você vai desenvolver a criatividade do aluno? Então, como você vai trazer esses elementos dos jogos para outras atividades que você pode criar dentro da aula? Então, tudo focado no teu objetivo. Se você tem como objetivo de final de semestre fazer com que o aluno toque, talvez, esse repertório, você já sabe quais são as habilidades que você precisa trabalhar durante o semestre. E, sentindo a dinâmica de perfil de alunos que a gente recebe hoje em dia, né? Essa coisa da rotina atrapalhar um pouquinho, do aluno às vezes chegar desmotivado, desinteressado, ali no curso Didática Criativa você tem tudo que você precisa fazer para transformar essa aula e fazer exatamente aquilo que eu ponho no Instagram, que é fazer com que os alunos amem as aulas de música. E os jogos eles formam uma ferramenta de tantas que a gente pode usar na aula. Sim. E você acompanha os alunos, o suporte é você quem faz. Exatamente. Tem dúvida, não sabe como fazer, não sabe mexer na plataforma, não sabe como que desenrola algum jogo ali, as próximas fases. Você está ali para auxiliar o professor, o dono de escola de música com isso. Exatamente. O suporte pedagógico é comigo também. Então, a gente tem duas maneiras de tirar dúvidas e de fazer com que tudo flua, né? Que é através dos próprios comentários dentro do curso e do contato pelo WhatsApp direto comigo, que acho que é muito importante. Então, sempre tem algum aluno, eu não entendi exatamente como a gente faz aquilo, ou me ajuda nisso, ou me dá uma ideia para eu usar aquilo que você falou para essa outra situação. Então, isso tudo vai criando um ambiente muito enriquecedor, né? Porque a gente vai acrescentando e a gente já vai sentindo quais são as dúvidas e o curso vai crescendo, né? Tanto que as aulas bônus estão ali, eram 2 no início, já estão a mais de 4. Ótimo. Bianca, e você ainda está em sala de aula? Eu digo ainda porque a gente nunca sabe o que vai ser, mas você trabalha em sala de aula. Então, você tem os seus alunos e muito provavelmente você
testa isso com eles antes. Seus alunos são os testadores de tudo que você faz, eu acredito. Você testa isso com eles antes, além de testar, é dali o seu laboratório e dali que você tem as novas ideias e principalmente que você coloca em prática. Porque eu ouço muitas pessoas falando, eu tive uma ideia, eu tava pensando, eu tava querendo, as pessoas ficam muito no gerúndio, né? Querendo, pensando, vendo, e não pratica, não coloca realmente em ação aquilo que eles têm que fazer. E como que você faz isso nas suas aulas? Como que é o seu laboratório ali com os seus alunos? Conta um pouco disso. Que você transforma isso em algo concreto. Sim, exatamente, Cíntia. Eu tenho meus alunos, né? Eu sigo dando aulas exatamente por isso, porque eu preciso comprovar que aquilo que eu tô formulando realmente funciona, né? Se é um jogo novo, eu uso com eles. Eu coloco na comunidade dos professores para que todo mundo teste antes de eu fazer a versão final. Eu uso com alunos pequenos, com os adolescentes, com jovens, com adultos, para sentir a dinâmica, para realmente refinar aquele material. Se é uma prática diferente, se é uma prática criativa, uma sugestão, uma mudança de momento na aula, tudo eu faço com os meus alunos e eu sabendo que dá certo, poxa, não tem por que não passar para frente e não tem como não ter a certeza de que vai funcionar com todo mundo, né? Sim, com certeza. Agora, você falou aí da sua família musical, né? Todo mundo ali toca instrumento, faz aulas de música, ou são músicos, você e seu marido trabalham com isso. Como que é o dia a dia ali? Só se fala em música ou não? Tem outros momentos, ou tudo acaba voltando algum assunto para isso? Como que é esse dia a dia? Porque na minha casa eu tenho um marido normal, não é músico. A única musicista da família sou eu e minha filha que faz aulas. Mas como que é numa família de músicos? Eu não tenho essa experiência, queria que você compartilhasse um pouco dessa intimidade aí de vocês. Como que é o dia a dia? É sempre sobre isso? Música a gente deixa lá fora e aqui a gente fala mais sobre a família? Como que vocês fazem essa mistura aí? Cíntia, exatamente como você falou, é uma mistura, mas que acaba sempre encerrando no assunto música, né? Mas eu vou te dizer que uma coisa que meu marido e a gente faz bastante em casa, a gente tem 2 filhas adolescentes, saindo da adolescência, quase jovens já, né? Praticamente. E uma coisa que todo jovem adolescente faz hoje é estar com seu fone de ouvido, ouvindo as suas músicas, né? E a gente nem sabe que música que é, tá? Quando põe no carro é que a gente descobre o que eles estão ouvindo, né? Então, tá cada um no seu canto, escutando a sua música. E eu acho que é isso que falta. Muitas vezes a gente recebe um aluno e pergunta, o que você gosta? Que tipo de música que você gosta? E tantas vezes ele não sabe nem o tipo de música que ele gosta, porque ele não escuta música ou porque ele está no mundinho dele que não sai dali. A gente precisa apresentar coisas diferentes. Isso a gente faz muito em casa. Meu marido já coloca a música bem alto, chama todo mundo para a sala e agora vamos confraternizar, deixa o celular de lado, a gente fala exatamente isso. Agora é hora de estar aqui com a família, desliga o celular e aí a gente já põe aquele repertório todo variado, que vai de tudo, gente, tem de tudo ali. Desde música latina, salsa, MPB, Djavan, que é o que a gente gosta, João Bosco, samba, tem pagode, música clássica, sim, tem também, Piazzolla, tudo. Porque eu Rola acho um Bee Gees e um ABBA também? Com certeza, adoro. Com certeza. Ótimo. A Bia já conhece ABBA também. Com certeza, legal. Anos 80, rock Sim. dos anos 80, rock internacional, o que a gente ouvia na nossa época. Isso. Eles têm que conhecer, tem que saber, não é? Tem que ter um repertório tem que ter vasto, um repertório vasto. Várias referências para descobrir o que eles gostam mais. Exatamente. E eles também compartilham o que eles ouvem com a gente. Claro. Tá? A playlist, às vezes, ali rola a playlist de cada um, porque daí a gente sabe também o que eles estão ouvindo. E isso também funciona para a gente como professor. Eu sempre pergunto para as minhas filhas, filha, o que você está ouvindo no momento? Porque eu vou ter aula com adolescentes essa semana, eu quero estar por dentro do assunto, para não ficar boiando quando ele vier me pedir tal música, ou tal banda, ou tal artista. Eu sou eclética, eu tenho que estar a par de tudo. Adorei a sugestão. Eu vou fazer mais essa prática em casa. Da gente ouvir mais e pedir para a Bia também trazer as referências dela. A gente mostra a nossa, mas vou pedir para ela trazer as referências dela. Gostei, porque às vezes ela ouve umas coisas que eu não gosto muito, sabe? Mas eu preciso me abrir ou pontuar por que eu não gosto disso e por que aquilo não funciona, né? Pontuar de uma maneira
que se faça entender. Adorei. Sim. Adorei a sugestão familiar. Exatamente. E também para o carro, tá? Porque se a gente deixar, vai cada um com seu fone atrás e ninguém sabe o que tá ouvindo. Então, vamos ligar o rádio. Quem vai compartilhar a playlist? Ah, eu vou. Posso pôr a minha? Minha filha coloca a dela lá. Playlist só de música, de temas de musicais que ela ama. Ou então a outra, rock. Daqui a pouco entra um Djavan, daqui a pouco entra... a gente vai misturando, mas pelo menos a gente tem esse... Exatamente como você falou, esse compartilhar, a gente sabe o que cada um tá ouvindo e essa diversidade, né? Com certeza. Bianca, a gente tá indo aqui pros finais, tá tão bom, se deixar a gente fica o dia inteiro. Mas depois a gente continua no WhatsApp, Sim. né, nas ligações, a gente mesmo. continua nas próximas lives que a gente vai fazer. Com certeza. Mas, Bi, eu queria que você deixasse aqui para todo mundo uma frase, um pensamento, uma lição de vida sua própria. Algo que a Bianca de 20 anos atrás não sabia, que a Bianca sabe hoje, que você falasse para as pessoas, algo que você falasse e que a pessoa ouvisse e que ele realmente fosse praticar aquilo, que ele fosse realmente levar para a vida. O que você pode deixar aí de lição, de mensagem, de aprendizado seu próprio, que você às vezes desmistificou isso, que fez muito sentido para você? Cíntia, eu pensando assim em mim, né, nas minhas características como pessoa, meu marido sempre fala, você não para, você não descansa. E alguém falou para ele assim, olha, o descanso, isso que você acha que ela não descansa é o hobby dela, ela gosta de estar se mexendo, né? Então eu acho que um professor não pode se acomodar. Não pode ser acomodado, tem que ser um professor em movimento. Se a gente acha que está tudo muito parado, opa, tem alguma coisa estranha aí. Vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar para agitar isso daí. Eu acho que é realmente isso. E aquelas qualidades que eu falei lá no início, de sermos hoje adaptáveis, flexíveis e não termos medo de mudança. Eu acho que é isso. Adorei. Bianca, muito obrigada de ter vindo aqui. Eu adorei. Foi um prazerzaço ter você aqui, que eu sempre falei isso, admiro o seu trabalho, admiro você como mulher, como mãe, como profissional. E eu queria muito te trazer aqui para quem não conhece, conhecer não só o seu trabalho, mas para se inspirar e realmente ter mudanças, porque nós só teremos resultados diferentes quando a gente tem ações diferentes. Obrigada, viu, por esse tempo, por estar aqui. Foi muito bom. E é recíproco também a admiração que eu tenho por você. A gente sabe disso, a gente sabe. Esse foi mais um episódio do Pode Sim, que a gente está terminando aqui num tom de emoção e de muita amizade. Espero que isso tenha sido transmitido aí para você. Acompanhe aqui embaixo que vai ter o Instagram da Bianca, as minhas redes sociais, onde você nos encontra para você conhecer mais sobre o nosso trabalho. Até o próximo!